Bem-vindos a mais um programa Coliseu. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Ana Beatriz Barbosa e Silva, que eu errei o nome dela outra hora. Autora de um livro que tem mais de 2 milhões de cópias vendidas, chamado Mentes Perigosas. O Psicopata Mora ao Lado. Isso mesmo. Meu filho. Teu filho, né? O filho é o livro, ela quer dizer. Com certeza. Ana, queria dizer que, primeiro, assim, é um prazer enorme ter você aqui. Eu sei da tua agenda, eu sei de tudo aquilo que você fez para estar aqui e é realmente engrandecedor poder sentar numa bancada conversando com uma pessoa com a tua capacidade e com tudo aquilo que você tem para dizer para as pessoas. Trouxemos o Alex Rocha, que é um neurocientista, neuropsicólogo. E por que a gente trouxe? Primeiro, porque os dois se conhecem muito, eles fazem um programa no YouTube que chama... Mentes em Pauta. Mentes em Pauta, que parece que faz um sucesso incrível, vou passar a assistir, inclusive. E eu trouxe o Alex porque, assim, eu não tenho capacidade intelectual para tirar da Ana aquilo que ela pode dar para vocês. Não, é sério, nesse assunto específico, a gente depois pode falar sobre outras coisas. Mas nesse assunto, psicopatia, a gente vai falar sobre... pedofilia, a gente vai falar sobre estupro, e tudo isso são coisas que têm detalhes muito interessantes e eu vou ser quase um telespectador hoje e eu queria que vocês entendessem o porquê, porque eu tenho minhas restrições intelectuais a respeito. E temos aqui hoje Luciana Barros, que faz parte do conselho do programa, que faz parte da coordenação de conteúdo, que é uma pessoa que me ensina todo dia um monte de coisa, entende muito de um monte de coisa, tá super nervosa. Porque é a primeira vez que ela está debutando em frente às câmeras, eu pedi muito para ela vir e ela é uma pessoa que vai ajudar muito a gente, também vai ouvir bastante, né? Hoje vai ouvir muito mais, eu acho que nós dois vamos ouvir muito mais do que falar. Ana, vamos lá. Aquela pergunta básica, né? Que acho que você já respondeu 1 bilhão de vezes. Mas nunca da mesma maneira. O que é um psicopata? Vamos lá. O nome é muito ingrato, né? Psicopata parece que é doença mental. Seria patos, doença, psico, doença mental. O que não é. E não é? Não. Não é? O psicopata, ele é uma é por pessoa... isso que o crime não pode ser... Muito bem, agora eu entendi. A gente vai entender depois. O psicopata, antes de tudo, é uma maneira de ser, é um transtorno de personalidade. Ou seja, uma pessoa que ela efetivamente vê o mundo de uma outra forma. O que seria um psicopata? Ele é 100% razão e quase zero emoção. Então, uma pessoa que sempre vai fazer qualquer coisa planejando obter algum ganho. E geralmente é um ganho que você articula poder, status e diversão. Para um psicopata, o outro é um objeto, é um brinquedo. Ele vai brincar para obter sempre esse tipo de ganho, né? Então, eu costumo dizer que vamos respeitar as pessoas que têm algum problema mental, porque o psicopata não é um doente, ele é um perverso. É totalmente diferente. Ele é mau. Ele é mau em essência. Eu diria assim, tem um autor que fala uma coisa que eu acho muito bonita, que é o psicopata ele tem a incapacidade de amar. Porque ele não tem empatia pelo outro, ele não tem sentimento de culpa e ele não tem remorso. Mas aquilo que acontece com o ser humano, né, de a gente se apaixonar por alguém, não acontece existe com o psicopata? Não. Por exemplo, o tesão do psicopata, vamos falar assim, muito francamente. O tesão, por exemplo, sexual do psicopata não é o gozo na troca com o outro, na troca de energia com o outro. O tesão do psicopata é perversamente subjugar o outro. Fazer com que ele tenha o poder de dar prazer a hora que ele quer, tirar a hora que ele quer. O Ted Bundy, que foi o maior psicopata, serial killer americano, ele dizia uma coisa muito interessante, dizia assim, na hora que eu vou pegar a minha presa, ele usava esse termo, e determino ali a hora que ela vai morrer ou não, torturo até ela implorar para viver, quem é Deus sou eu. Eu determino a hora que a pessoa morre. Inclusive o nome desse foi um serial killer, né? Sim, Ted Bundy. Foi a da dupla identidade que a Glória Pérez escreveu. Você deu uma assessoria sobre... Na realidade, era sobre um serial killer, ou seja, um psicopata. Uhum. Essa série, inclusive, ganhou nos Estados Unidos, competindo com Dexter como a melhor série do mundo sobre serial killers. Sobre psicopatia ou sobre serial killers. E desbancou Dexter. Bancou Dexter. Foi considerado melhor. A melhor de todos os tempos. É melhor série sobre psicopatia de todos os tempos.
Eu assisti a série, inclusive, muito interessante, até muito bem feita, muito bem produzida. Excelente, quer dizer, o Ted Bundy foi o fio condutor, mas na realidade tem vários momentos que a Houve Glória adaptações, brinca com vários outros serial killers, assim, né? Então ela vai adaptando. Senão não seria a Glória também, né? Exatamente. Que, aliás, é uma grande amiga sua. Manda um beijo para ela, porque eu sempre fui muito fã dela. A Glória é muito inteligente. Qual a diferença que todo mundo faz, uma certa confusão, entre psicopata e sociopata? Vamos lá. Psicopata, eu costumo dizer o seguinte, a gente usa o termo de quem estudou. Por que Alzheimer é Alzheimer? Porque o primeiro médico que estudou e descreveu a doença de Alzheimer se chamava Alzheimer. É uma homenagem, na ciência se faz muito isso. No caso do psicopata, a pessoa que mais estudou se chama Robert Hare, que é o cara que criou toda a engrenagem até de identificação de psicopatas, por métodos para separar no sistema penitenciário quem é o preso psicopata daquele que não é. Olha que interessante, que é a escala Hare. Porque chama o psicopata, dentro de um sistema desse, deve virar um demônio, né? Porque ele floresce. Faz a festa. Ele floresce, né? Graças a Deus, o sistema penitenciário, eles são só 15%, tá, Fabrício? E, na realidade, esses 15% conseguem dominar todos os 75% restantes e fazer tudo o que ele quer. Então, quem estudou e usou o termo psicopata foi o Robert Hare, e a gente usa esse termo porque eu acho que ele merece isso, essa homenagem. Sociopatia se usava antigamente porque se achava o seguinte, todo homem nasce bom e aí a sociedade o transforma num psicopata. O que é uma grande besteira, não existe isso. O psicopata, em essência, ele nasce assim. Ele nasce com o sistema límbico, que é isso que identifica a emoção, a empatia, é como se fosse desconectado. Então, ele realmente não tem nenhuma empatia por ninguém. Não chega a ser genético isso? Tem um componente genético. Você consegue saber, teoricamente, você vai poder saber quando a criança nasce, você faz um teste e diz, é um psicopata. Não, você tem que esperar o funcionamento cerebral para você poder ter. Por quê? Por exemplo, existem 2 cientistas brasileiros, que é o Jorge Moll Neto e o Ricardo Oliveira, que fizeram um trabalho em 2001, que foi premiado também nos Estados Unidos, da neuroimagem da psicopatia. Você vê o cérebro deles funcionando e você coloca uma série de imagens, que são imagens que chocam, por exemplo, uma criança sendo estuprada ou alguém sendo bombardeado numa guerra, e aí eles filmavam como é que reagia esse cérebro. E o cérebro estava ligado ao computador. O que acontecia? Essas pessoas, quando viam uma cena dessa, não tinha a menor reação. E as pessoas que não são psicopatas, ao verem isso, o sistema límbico, que é o sistema da emoção, reagia no sentido assim, mostrava uma hiperatividade, né, do sentimento em relação ao outro. Me veio essa pergunta na cabeça agora. Essas pessoas que amam essas séries, tipo Sexta 13... porque eu, por exemplo, nunca olhei aquilo e falava, mas qual é a graça de ver um cara... Tem um quê de psicopatia quem adora isso? Não. Mas como é que pode ver aquelas cenas, obviamente que são fakes, mas são extremamente bem feitas. Como é que pode ver aquilo e sentir prazer em ver aquilo? Não sei se é prazer. Existe uma coisa nos filmes de terror, principalmente, nessa coisa que lida com medo. Não me apetece, sabia? Não, eu também. Eu não tenho paixão por isso. Mas existem pessoas que têm tanto medo que elas veem esse tipo de situação como se fosse uma maneira de aprender a lidar com aquela emoção. Então, tem muito isso. Às vezes, são pessoas ao contrário, que têm tanto medo que é como se elas quisessem aprender o máximo para se prevenir, entendeu? Então, eu não devo ser medroso. É que nem... Eu não tenho a menor empatia com essas coisas de ficar vendo barbaridade. Óbvio que existem filmes de suspense, muito bacana. Suspense é legal. Tipo aquele que eu adorei, é quase um filme assim, que o Robert De Niro tinha saído da prisão. Sim. Esse deve ser o próprio psicopata. Cabo do Medo. Isso Esse mesmo. É o próprio psicopata, né? Claro. O próprio, porque é um cara clássico, completamente frio, né? A família da menina completamente desesperada e ele fumando charuto, como se absolutamente nada tivesse acontecendo. Tem um filme onde os fracos não têm vez. Onde os fracos não têm vez. Esse foi considerado o psicopata mais perfeito. O que foi feito, o personagem... Aquele ator espanhol, Javier Bardem. Javier Bardem. O cabelinho meio redondinho, assim. Nossa, como ele era ruim. Aquele foi considerado o psicopata mais perfeito em termos de indiferença. Incrível esse filme. Esse filme é bem pesado. Maravilhoso, pesadíssimo.
Grande ator. Você falou 3 pilares, né? Que o psicopata se sente muito bem, que é... ele busca na convivência poder, com o outro. Status e diversão. Isso me ligou diretamente a um viveiro que chama classe política, né? Que deve ser um viveiro de psicopatas no sentido de eles têm ali exatamente tudo isso que você falou. Obviamente que existem suas exceções e que muita gente está lá trabalhando que nem um débil mental para tentar fazer desse país alguma coisa melhor. Mas muitos, e eu diria infelizmente hoje, não só aqui no Brasil como no mundo, muitos estão ali por outras razões, que são esses 3 pilares que você acabou de falar. É correto dizer que qualquer pessoa que se corrompe, por exemplo, que rouba dinheiro da saúde, pega esse dinheiro, põe no bolso, compra um iate, compra um avião, e se diverte com o dinheiro que poderia ter salvo a vida de pessoas, ou poderia ter educado crianças, ou poderia ter alimentado velhinhos em asilos. É correto dizer que todas essas pessoas são psicopatas? Se isso é uma ação contumaz, com certeza. Porque isso pode ocorrer a uma pessoa. Vamos supor, uma pessoa se envolve num esquema, é descoberto, e ele se arrepende profundamente, declara seu arrependimento, reverte essa situação. E dali ele não erra mais? Claro que não. Ele é uma pessoa humana que falhou e teve a dignidade de corrigir seu erro. Agora, se isso continua e é um hábito, é histórico na vida da pessoa, é óbvio, porque é o limite da indiferença. É isso que é óbvio que quando existe o arrependimento, teoricamente, porque, né, parou tudo. Na verdade, a gente tem que pensar, né, que todo mundo pode vir assim e se perder dentro de um processo. E a questão que a gente tem, que difere do psicopata, é a questão do arrependimento, é a desculpa. E isso, quando acontece, é o que a Ana traz, né? Assim, então, realmente, assim, ele errou, como todos nós podemos errar. A diferença é que aquele que é o mais, ele permanece nesse processo. O corrupto quanto mais, o pedófilo quanto mais, o que acontece é que o outro é um objeto. Ele vai passar por cima de qualquer pessoa para saciar o seu desejo de status, de poder e diversão. E eu costumo dizer o seguinte, se a gente for pegar isso tudo, é claro que não necessariamente numa situação a pessoa vai ter tudo, os 3 pilares. Mas se puder ter, eles vão adorar esse tipo de coisa. Eu acho que na pedofilia, essa coisa do poder, do status, não tanto o status, mas da diversão, é muito triste isso. Porque um psicopata, por exemplo, se ele começa, ele sempre vai se repetir. E por quê? A memória do ser humano tem um componente muito emocional, concorda? Por exemplo, a gente lembra muito de uma coisa que a gente sofreu muito, que fez muito sofrer, ou que nos deu muita alegria, não é isso? O resto vai ficando... Eu tenho um exemplo para você ter, assim, eu falo, todo mundo fala da receita da mãe, da receita da avó, que nunca ninguém vai fazer igual. Exatamente. Porque existe um componente a memória afetiva. De memória afetiva nisso, que nem que você dê para o melhor chefe do mundo, não vai fazer. Ninguém nunca mais na vida vai fazer aquilo daquela maneira que você tem, não é nem no paladar, né? Não. É da sua maneira global de lembrar daquele prato, porque o tem que afeto. ele representava e o que... Porque ele tem afeto, é como se fosse amor em forma de Exatamente, acho que é uma maneira de... Exatamente, de você é um mostrar, potinho de amor. O que o psicopata nunca vai ter. Então, o que acontece? Como o psicopata não tem esse lado emocional, esse lado afetivo, a memória dele, ele se repete. Porque a memória da gente, quando acontece uma coisa muito ruim, a gente faz aquela coisa, tomei trauma, não chego nem perto daquilo. O psicopata não. Por isso que o psicopata, por exemplo, um psicopata, ele muda de estado, ele muda de país, mas ele vai continuar fazendo a mesma coisa. E como é que é um pai e uma mãe psicopata? Igualzinho. Não tem essa diferença. Porque tem gente que fala assim, mas o psicopata, quando ele tem filho com um psicopata é nada. Em geral, eles têm um filho para manipular a genitora ou o genitor. Que louco isso. É mais uma peça de manipulação, mais nada. Não existe esse vínculo afetivo, não existe mesmo. Ele não vai separar uma pessoa para ser bonzinho. Não. Essa eu gosto. Nem com a própria cria. Nem com a própria mãe, nem com o próprio filho, nem com a própria esposa. Não. Ou seja, você tocou num ponto muito interessante. Eu, como advogada, observo. Essa coisa de você ter dito que o psicopata se repete e essa luta que você, por exemplo, tem de fazer com que o sistema
adote mecanismos de investigação da psicopatia através do comportamento, né? Tem a ressonância magnética funcional, tem a tabela checklist do Robert Hare, né? Que eu vi o seu depoimento na Câmara dos Deputados, muito interessante, que nos países mais desenvolvidos, onde essas políticas são mais desenvolvidas, isso já é feito antes de acontecer os crimes. Nas próprias... Me corrija se eu entendi errado. Porque a questão é que, por exemplo, no nosso país, as polícias não são interligadas. Então, por exemplo, acontece um crime no Rio Grande do Sul, tem um serial killer, vamos supor, estou dando... E aí ele sai de lá, para não ser pego, e vai para a Bahia. A polícia do Rio Grande do Sul não se interliga. Ele age da mesma maneira e, teoricamente, se fosse interligado, poderiam falar, olha, ele está na Bahia. Exatamente. Vamos lá. Se aparece um crime com a mesma assinatura, porque um serial killer é o psicopata mais grave que existe. O grau de indiferença dele é absurdo. Porque ele tem o prazer em subjugar, o prazer em torturar, o prazer em matar e ele tem um ritual de matar. Então, se é um ritual de esquartejar, ele vai esquartejar. Aquilo é que dá prazer. É que dá prazer para ele. Exatamente. Agora, só para deixar claro para as pessoas que estão vendo a gente, não todo psicopata é um assassino. Não, a maioria não é. Porque o que acontece? A condição sine qua non para você classificar uma pessoa como psicopata é a indiferença. O outro não representa nada para ele. E necessariamente você não precisa matar por indiferença. Você pode simplesmente utilizar essas pessoas. Você tem psicopatas leves, moderados e graves. Eu te fazer essa pergunta. Existe um nível de psicopatia? Sim, existe. O leve é aquele que não vai matar, nunca vai sujar a mão, mas vai utilizar as pessoas como se fosse um joguinho para tirar suas vantagens. Tá? O moderado é aquele que também, em princípio, ele não mata. Ele vai mandar alguém matar. Mas se a coisa sair do controle, ele, se precisar, ele faz. Sim. E o grave é aquele que ele vai ter prazer em matar. Ele vai botar essa honra para ele, entendeu? E é tão interessante, Fabrício, que o psicopata sabe que é psicopata. Ele sabe e ele tem prazer de ser assim. Quando eu fui escrever o Mentes Perigosas, eu entrevistei vários psicopatas, serial killer, e eles diziam uma coisa assim, ele olhava para mim e falava assim, vocês são muito chatos, vocês têm muito mimimi, vocês têm muito, meu filhinho, chora, não sei o quê. Gente, isso é ridículo. Vocês pedem para a gente fazer o que faz com vocês. Vocês pedem. Porque eles nunca são culpados, é sempre o outro. Então, por exemplo, o pedófilo. Vocês pedem. Vocês pedem, porque vocês são trouxa. Não, porque vocês são trouxas. Ter sentimentos, isso porque incomoda são trouxa, eles. total. Porque para eles aquilo é uma fraqueza. Você é um fraco, entendeu? Tipo assim, que bonitinho, bebê nasceu. Ai, chora. Não sei o que lá, chora. Então vocês pedem. O pedófilo, ele diz assim, não, eu não fiz nada. Aquela criança que se ofereceu para mim. Imagina, por que ela ficou rebolando na minha frente? Aquele shortinho, né? Exatamente. A culpa é do outro. Por exemplo, o abusador, né? O estuprador. Ele diz que é mulher, porque estava com uma saia curta. Aí eu costumo dizer o seguinte, o psicopata, ele quer justificar o injustificável. Então, ele nunca será culpado. Sempre são os não psicopatas que são idiotas. E o idiota pede para ser otário. E ele limpa... Pede para ser enganado, pede para ser usado. Exatamente. Ele vai fazer o quê? Ele vai usar. Eles falam com essa naturalidade. Agora, não se iluda, né? Porque eles nunca vão se apresentar assim. Eles têm um charme, eles vão ser sempre aquilo que você quer que eles sejam. Isso ia ser a próxima abordagem minha também. Existe sempre uma sedução. Um psicopata, de uma certa forma, é um sedutor. Sim. Porque senão ele não consegue ser. Você não consegue manipular alguém, né, sem seduzi-lo e sem fazer com que essa pessoa fique realmente interessado por você, seja lá no que for, profissionalmente, emocionalmente. Então, é correto dizer que todo psicopata, além de sedutor, tem um grau de inteligência diferenciado? Eu diria o seguinte, inteligência racional, estratégica, manipulação, isso ele é muito inteligente porque ele é muito observador. Ele entra no ambiente, ele vai saber direitinho o que você quer ouvir, ele vai mexer com a sua vaidade, ele vai mexer com a sua estrutura, ele observa, ele estuda o terreno, ele é um grande estudioso racional. Ele tem uma burrice que é emocional, que faz ele repetir, se repetir, né? Aquilo que a gente falou antes. Mas eles têm uma inteligência cognitiva muito alta.
A gente vai pro break, já volta, mas só para você lembrar, se alguém te elogiar demais, cuidado. Exatamente. Boa. De volta com o Coliseu, o Alex falou uma coisa muito interessante aqui no break, que vocês não ouviram, porque é bastidores. Repete, que eu achei muito interessante isso. A Bia, no livro dela, ela tem uma frase muito interessante que eu gosto sempre de estar perguntando isso para ela. Né? E por que ela traz isso, né? Podemos dizer que o psicopata é aquela pessoa que sabe a letra da música, mas ele não consegue sentir a melodia. Isso mesmo. A gente fechou o bloco dizendo da questão da Olha que triste inteligência. isso. Ele não se emociona com música, Não. às vezes. Não. Olha que triste isso. Como é? Você não tem uma música que te lembra Eu fico- momentos? A sua voz, a sua história de vida. Não, mas ele sabe cantar a música e sabe cantar bem. O psicopata é um grande ator. Ele aprende, mas ele é teórico. Ele é teórico, ele faz. Mas ele não sente aquilo que ele representa. Encena o sentimento. Ele encena o sentimento. Exatamente. Então, Essa frase é sua. Ele encena, exatamente. Quando eu coloquei que ele sabe a letra da música, ele sabe, ele vai saber. Não tenha dúvida. Mas ele não sente a emoção daquela melodia. Eu costumo Que é o dizer... que o ser humano normal sente, né? Sim, eu fico pensando assim, eu adoro bossa nova, sou louca pela bossa nova, louca. Eu fico pensando que naquele movimento da bossa nova não tinha um psicopata. Porque a bossa nova, você ouve aquilo, você vê o barquinho indo, você vê o barquinho... Eu chego a viajar, né? Tom Jobim é o oposto do psicopata. Total. Eu digo mais. Eu digo Vinícius era uma overdose de emoção, né? Vinícius Nara Leão. Nara Leão. Quer dizer, aí você vê ali por que é eterno, né? Por que a bossa nova é eterna? Eu acho tão interessante porque, assim, aquilo que é eternizado no sentimento da gente e na alma, tatua para o resto da vida. Dá para dizer, então, imagino que dê para dizer que jamais vai existir uma obra de arte, uma pintura, uma escultura que seja tocante, que emocione o mundo, né, como já existiu no passado, que tenha sido feito por um psicopata. Se for arte de verdade, não. Mas a gente mas tem que ter muito cuidado do que chamam de arte. Não, estou falando do que a gente conhece como arte, porque hoje em dia a arte Exato. para mim já virou também uma arte, né? Porque assim, existem coisas que são manifestações Talvez artísticas. hoje, inclusive, A gente está no processo de os banalização. grandes artistas sejam muito mais psicopatas do que a gente imagina, porque tem coisas que você olha que é chamada de arte, que você fala, desculpa, eu não entendo nada disso e para mim isso não vale R$1. É porque a verdadeira arte te acessa um portal emocional que transcende qualquer coisa. Por exemplo, você ouve Mozart, você ouve Beethoven, você chora, nem que seja por dentro. Existe um transbordamento. Existe uma personalidade que é o oposto do psicopata, que é aquilo que é 100% emoção e quase zero razão, que são os borderlines, que é o que a gente chama de a beira ali do excesso de emoção, de capotar na emoção. Estas pessoas são os melhores atores e artistas que existem. Porque eles realmente devem entrar Tem numa uma House. sensibilidade muito maior. Eles viram o personagem em 2 minutos. Eles não fazem um papel, eles são o papel. Inclusive, eu não lembro do nome, mas tem filmes até que pessoas... que contam algumas histórias, assim, de pessoas que viveram um personagem de uma maneira tão poderosa que depois tiveram uma série de problemas para se desvincular desse personagem. Eu tenho alguns pacientes atores e é muito engraçado. Uma funcionária de uma dessas pessoas que eu trato acabou uma novela, muito tempo, 3 meses depois me liga. Dona Fulana, estou ligando para a senhora, sabe, doutora? Porque a Dona Fulana está achando que ainda é Dona Fulana. Tá difícil aqui dentro de casa. Olha que louco. Eu falei, olha, deixa que daqui a pouco ela vai embora. Finge que vai tratando que é. É porque, assim, o borderline, ele é o oposto. E tem uma coisa, o psicopata mira muito no É borderline. uma presa fácil. Porque é pra uma ele. presa, imagina, né? Porque ele chega dizendo que ama, que adora e utiliza aquela pessoa que ama demais para fazer a parte podre. Por sinal, essa novela que está passando, reprisando agora A Força do Querer, também da Glória,
É muito isso, né? O personagem do tal do Rubinho, que é o marido, é um psicopata frio, que disfarça muito bem para todo mundo. E a Juliana Paz faz a Bibi perigosa, que é uma border que se apaixona por esse homem. E por ele ela vai fazer qualquer coisa para tirar ele livrar ele. Ela não acredita que ele é aquela pessoa. Então é uma sedução para que aquela mulher vá fazer a parte feia da história. Ele diz sempre aquilo que ela quer escutar. Exatamente. Porque ele sabe a sensibilidade dela. Então, ele consegue sempre estar revirando o jogo. E isso acontece muito com o psicopata e o border. Porque o psicopata não aparece no consultório. Eu ia jogar isso para a Bia falar. Interessante isso. Né? O psicopata nunca vai aparecer no consultório. Porque ele nunca se sente doente. Não. E ele, no meu, especificamente, não aparece nunca. nunca. Porque ele não sofre. Não, ele não é um doente. Não, mas ele não sofre. Exatamente. Não, ele não Ele não sofre. tem por que procurar um médico. Porque ele não quem tá passando aparece, por... quem aparece é o border, que muitas vezes é vítima dele. Exatamente. Né? E a Bia, no início da entrevista, agora ela falando sobre presídio, e você me corrige se eu estiver errado, Claro. Ela fala uma coisa que é muito interessante. Se você realmente colocasse todos os psicopatas juntos, eles ficam mansinhos. Né? Porque eles não têm muito... Eles têm medo, no fundo, de você reconhecer e saber que ele é perigoso. Então, ele foge da Bia. O psicopata nunca está perto da Bia. Porque, assim, na cabeça deles, eu vou descobrir. Então, eles evitam. É muito bom ir à festa, sabe? Porque, assim, se eu vejo que eu estou indo para um lugar, uma pessoa vai para o outro, eu estou indo para cá, a pessoa vai para cá, porque, em geral, as pessoas chegam perto para querer conversar. Eu já falo, tá devendo. Eu falo, ó, tá devendo. Não, tá devendo. Tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha ali, né? Eles têm plena consciência que eles são psicopatas. Total. E eles têm plena capacidade de autocontrole. Total. Por exemplo, você vê que o psicopata, ele não tem um problema de impulso, porque tem muita gente que fala assim, ai, Bia, você é má, porque você não vê que o psicopata, ele nasce sem sentimento. Tadinho, ele nasce sem sentimento. Inclusive, pedofilia, estupro, etc. Estão querendo transformar isso em crimes... Relativizar. Porque a pessoa, teoricamente, é doente. Mas vamos lá. Você já viu em praça pública ou num shopping, na praça de alimentação, um pedófilo estuprar uma criança? Não. Não. Por quê? Primeiro porque ele ia ser preso. Não, porque ele é maquiavélico a ponto de saber o que faz com quem faz e a Ah, hora sim, que lógico. faz. Ele não quer ser Porque ele descoberto, ele não quer ser pego. razão. O que Perfeito. você pode tornar uma pessoa inimputável é se ela não tem a razão daquilo que ela faz. Aí é o esquizofrênico, por exemplo. Aí é um doente mental, por exemplo. Agora, um psicopata, ele é totalmente racional, ele sabe. Você vê o pedófilo, ele vai em volta da criança, ele seduz, ele oferece coisa, ele finge que é outra pessoa, finge que é um amiguinho, um coleguinha, ele vai seduzindo. Então, assim, perante a justiça, se ele tem consciência do que ele faz, ele tem que pagar por isso. É simples assim, E não o tem Código o que Penal discutir. brasileiro trata o psicopata como um inimputável, como um doente mental e um criminoso inimputável. E isso é uma mesmo. coisa que me angustia antes de eu tomar conhecimento exatamente do que é a psicopatia, através principalmente de você, mas me angustia desde o tempo que eu era estudante de Direito. Quando eu vi aquela capacidade que o psicopata tinha de tramar tudo, de se autodeterminar, e ele ser considerado inimputável, porque o inimputável, ele é vulnerável à própria doença. Ele precisa da nossa proteção, é o contrário. E você está falando isso, Lu, muito legal, pelo seguinte, o nosso Código Penal, 1947... época de Getúlio. Perfeito. Então, veja bem, naquela época a gente não tinha ainda neuroimagem, não tinha nada disso que a gente provasse que isso... Ressonância magnética funcional, tabela, checklist do Robert Hare. Exatamente, a gente não tinha isso, a gente não tinha essa visão. Isso é um erro que tem que ser corrigido. Isso é uma coisa assim que foi feito, tá? A gente não pode nem dizer que não foi feito. A professora Ailda Morano, aqui de São Paulo, ela fez um trabalho maravilhoso na época do Covas, do governador Covas. Ela conseguiu nos presídios aqui, ele abriu os presídios de São Paulo e fez com que ela validasse a escala Hare. O Robert Hare liberou a validação para os valores, a cultura brasileira e adaptou. Isso significa que hoje a gente tem no Brasil pronto uma escala para separar no sistema penitenciário os presos que são psicopatas dos que não são. E isso é de uma revolução. E funciona isso no Brasil? Funciona. Apesar de Não, muita por coisa. quê? Não, no Porque Brasil foi não. feito o projeto de lei, depois de validar, foi levado
nunca votaram. Perdeu o prazo. É uma pena. A professora Ailda, ela luta para isso. É uma pena. Os professora psicopatas estão no luta com meio isso. dos presos comuns que são que doentes. consegue manipular e movimentar. Bom, mas como a gente disse, né, quem teria que votar isso, na sua maioria, seriam psicoptas. Então é mais do que lógico que eles não votam. Eu queria dizer o seguinte, existe psicopata em qualquer profissão, tá? Eu estou me incluindo aí na medicina, Sim. psicologia, Direito. enfermagem, Direito. Advogados, tem muitos advogados, psicopatas. mas por que na política fica muito mais visível? Porque é uma posição que te dá muita possibilidade de poder, de status e de Sim, manipulação. Então, é um poder muito grande. Isso a gente tem que destacar, mas eles estão em qualquer profissão. Eu acrescentaria a esse teu processo, existe um médico psicopata? Existe. Mas ele teve que estudar 10 anos da vida, ele teve que se dedicar muito para ser médico. Até para ser um médico, porque um médico para ser um psicopata poderoso tem que ser um bom médico, tem que ser um médico de valor. Não adianta você só ser médico, porque você não vai usar a medicina para a sua psicopatia. Já muitas das pessoas que têm esses 3 pilares na política sequer sabem falar direito, Então chegaram ali por um carisma que eventualmente tem, por uma sedução que tem, numa cidade que tem bastante pessoas, ou né? Então, assim, tem muita gente que chegou ali não por mérito pessoal, mas justamente por ser um psicopata sedutor que conseguiu ali a quantidade de votos que precisa para teoricamente representar essas pessoas e, na realidade, não está representando ninguém. Mas eu acho Tá que a grande representando diferença... O próprio interesse. A grande diferença é que o psicopata, na política, o poder de destruição dele é em massa. É isso que eu falo também. Nas outras profissões, vão deixar rastro de destruição? Vão. Um psicopata, quando passa na vida de qualquer pessoa, ele deixa rastro. Uma família, Mas é uma coisa mais né? individual. Uma família. Né? Mas é uma coisa mais focada, um nicho, né? Na política, é destruição em massa. É tiro de canhão. É tiro de canhão. Tem uma coisa muito interessante que o Mentes Perigosas, ele completou 10 anos há 2 anos atrás. 2018. Em 2018. E a Bia falou assim, foi um livro muito... Não foi o primeiro livro dela, mas a gente diz que é um livro que trouxe essa referência. Né? São quantos ao todo, Bia? 14. 14. O Mentes Inquietas também é um livro muito interessante. E aí ela quis, né, assim, acrescentar. E é uma dúvida que eu sempre... Eu estou sempre com ela, mas nunca perguntei isso. Por que Inédito. Por que, na verdade, assim, você quando escreveu, né, veio, e depois eu vou até querer saber um pouco mais sobre por que veio o Mentes Perigosas, mas, assim, na época você não fez o capítulo Psicopata no Poder. E aí, quando ele completou 10 anos, você falou assim... Meu filho, porque ela me chama de filho, tá? Mas não tem idade para ser minha mãe, mas não. Você tem 14 filhos, então? Ou só esse é filho? São 14 filhos, mais eu, né? E aí, assim, ela falou, meu filho, eu vou começar a pesquisar, porque vai vir uma edição especial e eu quero acrescentar mais 2 capítulos. E aí ela colocou o Psicopata no Poder. Por que não antes, Bia? Muito simples, porque assim, só de quando eu escrevi esse livro, eu tive que ter um cuidado imenso para não ser processada. Porque psicopata adora processar. Mas hoje acho que você tem um problema maior do que antes. Tenho muito mais. Mas também eu tenho muito mais experiência. Sim. É aquela coisa que você aprende a desviar da bala. Então, assim, se você for ver, tem vários casos. Eu só tratei de casos que foram já julgados, porque eu não poderia fazer nenhuma inferência, por processo. Então, quando eu fui falar sobre política, psicopatas no poder... eu quis botar vários temas atuais, adoraria botar políticos atuais da nossa história recente, Nossa, mas não pude. Se Deus quiser, a gente ainda vai fazer um programa aqui. Não pude. Deixa julgar. Na frente. Deixa julgar. Deixa julgar. Põe Deixa uma tabela, julgar. vai aparecendo nome por nome. Não, deixa julgar. Por favor. Deixa ser julgado. E aí, o que eu fiz? Eu tive que me utilizar de políticos e ditadores que já estão liberados, porque tem mais de 50 anos. A pergunta é julgado por quem? Exatamente. Então, Julgado assim, por quem? é muito triste a gente ver que, por exemplo, numa ditadura, seja ela qual for, e isso eu botei muito nesse capítulo, né, Psicopatas no Poder, você precisa de meia dúzia de psicopatas muito graves, muito frios, para dominar uma nação inteira.
e você precisa de algumas centenas de psicopatas médios para executar o projeto. Perfeito. Então, muito poucos psicopatas podem Fazer um destruir estrago uma enorme. nação inteira. É incalculável. Assim, no meu entender, não só na política, mas teria que haver uma seleção de pessoas. Psicopatas não podem ser políticos, não podem ser médicos, não podem ter determinadas profissões. É muito interessante que, por exemplo, existe um índice de psicopatia muito grande, hoje menos, mas há 20 anos atrás, no boxe americano. No boxe, Mike Tyson, Exatamente. queriam saber se ele era ou não era psicopata? Não, o que acontecia nessa época, 20, 30 anos atrás, eu não sabia muito. Qualquer perfil psicopático, de perversidade, o que o governo não sabia o que fazer, joga para o boxe. Porque eles têm essa agressividade, esse não limite. Eles são capazes de... Eles não têm dor como a gente tem. O psicopata não sente dor Agora, como Bia, a gente sente. Aliás, desculpa chamar de Bia, mas Por favor. pedindo autorização. Bia e Alex. É. E Lu. E Lu. Mas a Lu é Lu mesmo. Não é? Existe... O diagnóstico é 100% preciso? O diagnóstico... Você pode ser enganada por um psicopata? Eu diria que a maioria dos profissionais são enganados, num primeiro momento. Porque um psicopata é ele estuda a tua vida para entrar na tua vida. Ele estuda. Não, mas o que Eu quis achei dizer muito assim, interessante, eu até imagino o que você está querendo dizer. Eu acho muito interessante aquilo que você falou nessa explanação que você fez no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, né? Onde você explicou o detector de mentira é uma bobagem, porque a pessoa normal é que fica nervosa, é que fica ansiosa, é que fica angustiada, é que fica detector de tímida, é mentira, que né? fica ansiosa. E o psicopata é frio, ele passa em todos os Porque testes. o que é o detector No de mentira caso, que antigamente se tinha na polícia? Você detecta alteração neurovegetativa. Quer dizer, quando você está mentindo, uma pessoa normal, ela sua, ela fica Tem com um tremor. suor, a extremidade fica Adrenalina. gelada, adrenalina. O que acontece? Botou ali, está mentindo. O psicopata ele é capaz de mentir sem ter um Ou seja, essa ataque cardíaco. técnica... Não. O psicopata não tem medo. mas a minha né? pergunta, assim, vou fazer uma pergunta mais técnica, assim, se você fizer uma consulta, se eu te der 2 horas com um ser humano, existe uma metodologia, através de perguntas e respostas, que faça você chegar a um diagnóstico? Não nessas 2 horas. Mas você Sim, tem como... 2 horas Mas porque eu numa sou linha do leigo. tempo. Você tem uma coisa importantíssima. Um psicopata, ele não vira psicopata. Ele é psicopata desde sempre. Então, assim, quando um psicopata começa a fazer uma maldade aos 20 anos, você pode ter certeza que desde os 10... Você tem Ele que matou o bichinho, ele que... torturou, aquele Criou que, intriga na que criou família, intriga, prejudicou que o irmãozinho. conseguiu fazer mentiras inacreditáveis e as pessoas acreditaram. Então, assim, ele tem um rastro. Você tem que ter uma história. Por que, por exemplo, mulheres se envolvem muito facilmente com o psicopata? Porque o psicopata ele sempre vai vir com um discurso de pena. Sofrimento. Porque na hora que você sente pena, você se torna muito frágil. A pena abre um portal, que o psicopata se usa disso. Então ele chega para uma mulher e fala assim, eu me separei porque minha ex-mulher era uma louca, não me tratava bem, tratava mal as crianças e não sei o quê. A mulher super emocional fala, meu amor, eu vou te ajudar. Uma história sempre triste. Na sua cabecinha, no meu ombro e chora. Eu estou me envolvendo com você, mas é porque, assim, realmente a minha esposa, Exatamente. desde os 20 anos, E ela tudo sofreu um mentira. acidente. E por que as pessoas, por exemplo, eu hoje, há muito tempo eu já tenho uma tática, alguém vai trabalhar comigo, eu quero a ficha inteira. E não tem constrangimento disso. Não tem constrangimento nenhum. Quem Eu não deve, estou não ligando para teme, perguntar, eu estou ligando para ter indícios se aquela pessoa, não estou preocupada se vai me roubar ou não vai me roubar, estou preocupada se ela E não é tem pessoal, é com sentimento qualquer ou não. um. Lógico, é com qualquer um, não é? A gente, principalmente no Brasil, a gente tem uma coisa tipo assim, não se mete nisso, não, fulano, mas ele é conhecido de tia fulaninha. E daí, tia fulaninha perita em detectar? Não, porque todo mundo no Brasil assim, olha, eu vou te indicar alguém, mas fica tranquilo, porque isso aí, ó, a tia fulana disse que é ótimo, é filha da fulaninha, da outra fulaninha. É assim. É assim que muita gente escolhe, inclusive, pedofilia. vereador. Mas eu vereador, não se continuo com escolhe essa vereador dúvida assim. ainda. Existe, você tem uma série de perguntas, é isso que se faz numa perícia, por exemplo.
Eu já fui fazer perícia em vários casos, mas sempre a gente somos 3 psiquiatras para fazer uma perícia. E aí a gente vê todo o histórico dessa pessoa, como ela lida com as outras pessoas, qual é o histórico de vida. Há uma série de perguntas que a gente faz. Por exemplo, todo psicopata é um narcisista, é vaidosérrimo, megalomaníaco. Mas ele sabendo disso, se você perguntar, você acha bonito? Não. Porque se ele disser sim, teoricamente, ele está indo a favor da... Ele vai sempre deixar porque, olha só, brecha. ele tem uma arrogância que se você... E tem uma tática, né? Eu sempre faço uma coisa do tipo assim, eu deixo ele me seduzir, de propósito. Então ele vem naquela coisa, eu vou indo, falo, que lindo, nossa, que coisa maravilhosa. Você está tão bonita hoje, né, doutora? Exatamente. Você não tem medo de mim? Vocês aí em casa estão tão bonitas hoje. A gente já volta, não sai daí. Né? Vamos lá. De volta com o Coliseu, lembrando que vocês estão lindas aí em casa, hein? Alex, você já deve ter lido esse livro quantas vezes? Olha, eu conheço a Bia há 8 anos, né? E, bem, na edição nova, umas 2 vezes, justamente por causa... Eu sempre estudei muito sobre pedofilia, né? A minha base assim, de pesquisa, logo quando me formei, foi a pedofilia. Então, eu me interesso muito. E é sempre um livro que traz sempre nas perguntas das pessoas. As pessoas têm sempre com uma dúvida. Uma coisa bem interessante é assim, tem como tratar? Como eu posso identificar? Né? E aí, eu sempre remeto ao livro. Por quê? Porque é um livro que, a Bia, dos 14 livros, todos ela está ajudando a população a entender o seu sintoma. E aí é uma pergunta que eu sempre faço para ela, né? Por que escrever esse livro? Se é um livro que, na verdade, você não está ajudando o psicopata. Olha, a coisa mais interessante é que esse foi o único livro que eu não pensei em escrever. Nunca pensei em escrever uma Mente Perigosa. Porque eu sempre botei assim, eu vou escrever sempre livros para pessoas que sofrem, para aliviar o sofrimento. Então, meu primeiro livro foi o Mentes Inquietas, que é sobre déficit de atenção. O segundo livro foi Mentes e Manias, que era para pessoas que sofrem de transtorno obsessivo-compulsivo. Depois teve o Mentes Insaciáveis, que era para transtornos alimentares, bulimia, anorexia. E aí, um dia eu participando de um programa da Leda Nagel, Sem Censura, e nós estávamos discutindo sobre o caso da Suzane von Stoflen. E nesse Sem Censura estava a Glória. E aí eu falei sobre o que eu achava do caso da Suzane, que está aí nesse livro, também como um exemplo. E aí a Glória, no final do programa, falou: Aninha, eu vou te fazer uma pergunta, por que você não escreve Mentes Psicopáticas? Aí eu falei assim, Glória, não vou escrever não, porque assim, escrever para uma pessoa que não sofre, que não sente, eles não vai nem vender o livro. Eles não vão querer se tratar. Aí ela olhou e falou assim para mim, quantas pessoas sofrem de déficit de atenção? Eu falei, 6%. Uhum. Quantas pessoas sofrem de toque? Eu falei, 3%. Quantas pessoas têm anorexia, bulimia? Eu falei, no total ali, vamos botar 10%. Uhum. E quantas pessoas são psicopatas? Eu falei, no total, entre leves, moderados e graves, 4. Uhum. Pensei que você fosse mais inteligente. Eu falei, o que você quer dizer com isso? Aí ela, o seu livro, o Mentes Psicopáticas, que ela falava, não é para 4% que não sofrem. É para os 96%. É para os 96% que precisam se proteger dos 4%. É isso que eu ia perguntar. Visão de águia. Eu olhei, eu falei assim, o que é uma pessoa inteligente? Né? Me deu um checkmate ali, pá. Aí eu falei para ela, isso era abril. Sou não, grata abril, a não, ela, então. Março, mais ou menos. Também. Aí eu falei assim, ok, eu vou escrever. Ela falou, então me faz o seguinte, assim que estiver pronto, me manda. Me manda um arquivo, que eu quero ler e vou fazer o prefácio. Tá bom. Cheguei em casa e falei, o que eu vou escrever esse livro? Como é que eu vou? Eu vou ter que mudar a maneira de escrever, porque o enfoque é diferente. Nos outros livros, eu me botava no lugar das pessoas. E eu não ia me botar no lugar de psicopata. Aí eu fui, comecei a fazer... Olha, foi um livro sofridíssimo. Eu dormia, tinha pesadelos horrorosos. No meio do coisa, eu tive que tirar o útero. Eu falei, gente, isso aqui tá uma carga pesada. Eu falei, mas agora eu vou.
Eu acabei o livro, mas aí eu fui direto, parei de trabalhar e fui indo, e foi uma coisa que, na época, a Glória me mandou todo o processo do caso da filha dela, né, do assassinato, dos assassinos, e aí eu estudei aquilo profundamente e falei assim, caramba, mas o juiz descreve um psicopata, mas não dá que é um psicopata porque ele não sabe que isso se chama psicopatia. E aí me imbuí naquilo, fui embora. Quando eu me lembro que era julho, estava um dia frio, eu estava de madrugada, eu acabei de escrever o livro, devia ser o quê? Umas 2h da manhã. Aí eu falei assim, tomei um banho, falei, quer saber uma coisa? Vou passar isso para a Glória agora. Botei no arquivo, pá! Aí tomei banho, voltei, vou desligar o computador. Ela, almoçamos amanhã, 1h no Antiquários, vou passar a noite lendo. Falei, tá, ok. Falei, vou dormir. No dia seguinte, ela já tinha impresso o livro, estava assim, ela... Achei que isso aqui tem que ser mais esclarecido. Isso aqui, não sei o que, isso aqui... Mas tem que ser publicado. É utilidade pública. Aí eu falei assim, você tem certeza? Ela falou assim, eu posso ser muito amiga, mas eu sou muito crítica. Publique. É um pecado não publicar. Muito bem, naquela época, ninguém queria o Mentes Perigosas, as editoras. Chegava e quem vai ler isso? Isso aqui é uma tragédia. Eu falei, olha, é uma verdade. E aí eu só sei que teve uma editora que era editora-chefe na época, chamada Isa Pessoa. E a Isa olhou o livro e falou assim, eu vou publicar isso. Vamos fazer o seguinte, Bia, vamos fazer 3.000 exemplares só? É errado, mas eu acho isso bom. Falei, eu também acho. Aí tá, ok, fizemos. O livro foi lançado, em um mês eles tiveram que tirar mais 50.000 cópias. É bacana isso. E aí, eu não sei o que aconteceu com Mentes Perigosas, porque assim, eu achei que ninguém ia querer, apesar de ser uma verdade que eu tinha que dizer. Mas eu falei, as pessoas não gostam de ouvir verdades duras, né? Tá no Japão, né? Ele está no Japão, está no México, está na Argentina e está sendo negociado para ir para a Espanha. É um filho que eu vou te dizer, um patinho feio. Deve ser uma sensação interessante você escrever alguma coisa e sentir que tanta gente... eu tenho 2 livros publicados de fotografia, relativamente foram até um sucesso, mas não dá para comparar com esse nível de... E principalmente quando é uma coisa que vem de dentro, uma coisa, né, que você sofre tanto para escrever, que você se dedica tanto, que você pesquisa, que você... E quem lê se torna muito grato, porque a gente passa a ter muita qualidade de vida. Mas em outras palavras... como você falou, imagina, é como você falou, o poder de destruição que os psicopatas têm, por mais que eles sejam só, entre aspas, 4%, que é muito, é imenso. Então, a gente entender e aprender de algum modo a identificar e a se cercar de cuidados, dá uma qualidade de vida tremenda para quem não é psicopata. Que quem ler este livro vai estar mais protegido. Com certeza, porque assim, contra os psicopatas... Eu sou testemunha. Só tem uma arma, o conhecimento. Não existe outra. Não existe. Só querendo dizer que você está indo fantasticamente bem. Não, agora você não podia falar, Fabrício. Olha, Lu, eu estou orgulhosíssimo de você. Eu queria fazer mais uma pergunta, Bia. Faça. Que é uma coisa que aparece muito lá no nosso canal e é sempre muito esclarecedor. Uma pessoa, vou trazer um exemplo, tá? Eu me envolvi com uma pessoa, fui traído, me senti muito irritado com isso, pé da vida. E no meio de uma discussão, naquilo, eu vou, na consequência do meu impulso, mato. Uhum. Mato e saio dali, sumo. Isso seria uma psicopatia ou isso seria um transtorno de personalidade borderline? Depende. Depende do passado da pessoa, é isso que eu estou dizendo. Ninguém vira um psicopata, ele não aparece de repente. Ele tem um histórico, ele tem uma história de perversão, de maldade, de forma consistente. Por que eu trago isso, né? É muito importante a gente Porque você está querendo diferenciar o crime passional do crime não passional. Exatamente. Perfeita colocação. Porque muitos, a população, ele acha assim, nossa, fulano matou, então ele é um psicopata.
Não Mas nem sempre necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. É como aquele... Desculpe, Vai, não. eu que peço desculpas. Não. Imagina. É você quem fala, por favor. É como aquele exemplo que você deu certa vez para mim, Luciana, uma pessoa com a diferença de idade, um homem com a diferença de idade se apaixonou por um adolescente, eles viveram um romance, se casaram, são o amor da vida um do outro, inclusive os pais de ambos são testemunhas desse amor. Pode ser até que para o ordenamento jurídico, não foi o caso que você disse, porque ela já era maior Sim. de 14 anos, mas vamos supor que ela tivesse, minha amiga de infância, por exemplo, com 13 anos já tinha 1,80 m. Com 13 anos ela já tinha 1,82 m, por exemplo. Vamos supor que numa circunstância como essa, ela fosse até uma menor de idade. Para o Código Penal, ele poderia ser até um estuprador, estupro presumido, por exemplo. Estou dando... Mas não é um caso clássico, não é um estuprador. Não é um estuprador. Então, é uma pergunta que eu queria lhe fazer. Todo estuprador e todo pedófilo, eu estou me referindo aos contumazes, são psicopatas? Não. Quanto mais significa... Repetidas vezes. Não é esse exemplo não que é uma exceção no comportamento, né? Eu tive um caso que eu tive que decidir juridicamente de um cara de 40 anos que se envolveu com uma menina de 15 anos, né? E aí fiz toda a pesquisa da vida de ambos, falei com os pais dos dois lados, Como que tudo. começou? E aquilo era uma história de amor. São felizes até hoje. Não tinha psicopatia nenhuma. Então, assim, mas isso é isso que eu estou te falando, isso é exceção. Não havia na vida daquele homem nunca Mas, caso daquele. Mas o crime passional, na minha opinião, ver se eu estou errado. Uma coisa é eu cheguei em casa, super apaixonado pela minha mulher, voltei um dia mais cedo de viagem, entro em casa, ela está transando na minha cama, no meu travesseiro, com o meu melhor amigo. Eu tenho uma arma, eu tenho uma faca, alguma coisa, eu pego na hora, pá, pum! Mata os dois. Isso, para mim, se eu sou um juiz, crime passional. é um crime passional. Porque você, sob o calor da emoção... No momento, exato, mas no momento você em que ficou cego. Começo a ter ciúmes dela, porque acho que vou perdê-la para você, que é meu melhor amigo, e planejo a morte dela, de uma certa maneira, ou a sua, mesmo que por um motivo, não porque teoricamente eu era um psicopata, não, mas é que eu tenho tanto medo de perdê-la que eu prefiro que ninguém a tenha. Não deixa de ser mas isso para mim já tem não uma é premeditação. Já teve uma... Você pensou... Mas muita gente faz isso, não, mas... Que nem, Mas por aí tem exemplo, uma frieza. que nem Aí teve uma frieza Aí pra já isso. tem uma Você não foi na psicopatia muito emoção. grande. Porque Tem um traço, você no vê, mínimo um traço a gente vê em filme, Séries. nesses jornais de 6 horas da tarde, o cara brigou com a mulher, já tem ordem de restrição, ela tá no cabeleireiro trabalhando, o cara entra lá, dá 5 tiros na... Isso pra mim não é passional. Joga ácido. Não é passional. E vou te dizer uma coisa. A única maneira de isso ser passional e não ser um psicopata, desta forma que você está falando, calculado, é se na hora que ele mata, ele tem um súbito arrependimento e se mata. Fora disso, não. Porque existe, eu já vi 2 casos que ele planejou, fez tudo isso. Na hora que ele matou e que ele viu o vazio ali, que a razão de viver dele também tinha ido embora, não hesitou em se matar. Aí é a prova de que ele matou mesmo por um problema passional. Por um problema passional. Tipo, eu realmente não posso viver sem. Exatamente. Aí naquela hora ali, tipo assim, o que eu fiz, né? Aquilo era a razão da minha vida e eu matei a razão Mas da a minha pessoa, vida. quando faz isso, ela faz... Às vezes eu tinha pensado que ela faria isso pelo medo de enfrentar as consequências. De jeito nenhum. E não porque ela perdeu o que ela amava. Não. Ninguém tem medo de consequências, ainda mais num país como o nosso. Se tiver um bom advogado, querido, e for réu primário, você não vai ser preso. Isso não existe. Se fosse no Oriente Médio que você é morto, pode até ser. Se tiver dinheiro para recorrer, agora que acabaram com a prisão em princípio, segunda instância... Exatamente. Não existe. Não, Você, depois que escreveu esse livro, sentiu algum tipo de pressão maior na sua vida em relação a mexer? Muito. Quando você acrescentou esse capítulo... Psicopatas no poder? Bastante. Eu procuro até não me posicionar politicamente. Primeiro, que eu acho uma coisa muito complicada. Nós vivemos tempos de muita polarização, o que eu acho uma grande burrice.
Mas as pessoas... É muito interessante, eu posto uma coisa na minha rede social, eu recebo xingamentos de ambos os lados, de qualquer lado, que as pessoas interpretam do jeito que elas querem. Aí você pergunta assim, eu não falei nada disso. Aí a pessoa fala, não esperava isso de você, deixando de seguir agora. Aí vem o outro e fala assim, eu bem que achei que você era isso mesmo. Eu não falei nada. Eu, por exemplo, uma coisa, eu botei uma postagem, psicopatas no poder. Aí eu coloquei, né, que não existe, o meio político é um meio que dispõe de um poder de manipulação muito grande e atrai, porque assim, psicopata é que nem seta em volta da lâmpada, né? Onde tem ali um poder, uma coisa, ele está rodando em volta. Mas foi só isso que eu falei. Teve gente que achou que eu falei disso, falei daquilo, falei do outro, falei daquele outro. Uma discussão, uma pancadaria. Eu não sou A nem B. Eu tenho a obrigação de informar. A conclusão é das pessoas. É aquele negócio, né, que todo mundo... o problema não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. Bia, nosso tempo está acabando. Foi um super prazer. Muito obrigado mesmo. Alex, grande prazer. Muito obrigado. Uma honra. Você foi excepcional, dona Luciana. Foi mesmo, Lu. Obrigado, querido. Parabéns. Beijo. Quinta-feira que vem tem mais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês.